que nos acompanham através do canal no YouTube. Seja bem-vindo a mais uma de nossas palestras, mais uma de nossas aulas. Meu nome é Carlos Alberto Silva Ferreira e o nosso tema de hoje é perdão. Não é como nós costumamos falar dentro da aula de saúde emocional, porque hoje não é o módulo de saúde emocional, é o módulo de psicoteologia. Então vamos falar de perdão, combinando os nossos conhecimentos psicológicos com os conhecimentos teológicos. E a gente hoje vai pegar como referência, como ponto de partida, um personagem chamado José, também conhecido como José do Egito. E o texto ele é grande para que nós fôssemos lendo parte por parte, explicando, ficaria um pouco extenso e extrapolaria os nossos propósitos e o nosso tempo que a gente tem, que às vezes já passa. Então eu resolvi ler apenas alguns versículos e fazer uma livre leitura dos demais, deixando aberto a possibilidade daqueles que nos ouvem, ou pelo YouTube, ou vocês que aqui estão, conferirem, buscarem na Bíblia de vocês, conferir aquilo que nós estamos falando. Partindo do capítulo 45 de Gênesis, assim nos diz a palavra de Deus. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram aterrorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. José é um dos personagens mais magníficos da Bíblia. São poucos homens que têm porte moral, que têm uma espiritualidade e uma fé, e uma tenacidade, uma gana, uma vontade e um comprometimento com Deus, a ponto de fazer uma tremenda diferença no meio social em que vive. José é um desses homens, uma folha de serviço impecável, um homem que pouco se pode falar contrário à sua dignidade, à sua honra, à sua moral, à sua ética. Uma ética que supera muitos de nós. Teve um momento da sua história, da sua vida, ele já escravo, já como escravo na terra do Egito, porque ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Ele já escravo na casa de Potifar, que era o capitão da guarda de Faraó. A esposa de Potifar começa a mostrar sua beleza, sua nudez para ele, e ele diz para ela: não posso fazer isso porque eu iria cometer um pecado, fazer algo errado aos olhos do meu Deus, ao ponto de ser traído mais uma vez, dessa vez pela mulher de Potifar, que o manda para a cadeia, o acusando de estupro, o acusando de tentar abusar dela, de rasgar as suas roupas, de tentar violentá-la, não de ter estuprado, mas de tentar estuprá-la.
é um homem desse porte moral. Obviamente que nós, quando nos aprofundamos na vida de José, mergulhamos na história de José, nós entendemos que ele se opõe aos seus irmãos. José, por viver numa família disfuncional, numa família com as suas doenças, com as suas mazelas, com as suas neuroses, e eu já disse e volto a me repetir, a Bíblia não tenta esconder isso, isso nos fascina. José, membro de uma família com as suas escolhas neuróticas, ele se opõe a seus irmãos. Os irmãos, na sua grande maioria, escolhem a rebeldia, escolhem a desobediência, escolhem ser causadores de problemas. Quem estuda essa história no livro de Gênesis vai ver quanto eles arrumaram problemas para o próprio Jacó, que era o pai de todos eles. Um desses grandes problemas foi que eles mataram covardemente membros de uma cidade. E Jacó teve que fugir com toda a sua família por causa desses dois. Mas não era só esses dois, era mais ou menos 11 homens problemáticos, difíceis, complicados, rancorosos, geniosos, invejosos. E José no outro extremo, porque José era o bonzinho da família. E a gente sabe que ser certinho demais, hoje estudando psicologia, a gente sabe que ser certinho, ser bonzinho demais é um problema. Mas Deus, acima de tudo isso, com os seus planos, os seus propósitos, Ele nos entende, Ele nos acolhe, Ele nos bota no caminho, estando a gente indo para o extremo ou indo para o outro. Deus tem planos para essa família, tanto é que essa é a família escolhida para gerar a nação de Israel, nação essa que veio trazer aquele que nós denominamos o Cristo, o Messias, o Salvador. José, então, ele faz uma escolha de vida, vou ser certo. Há algum problema em ser certo? Não. O problema é quando nós somos certinhos demais. E esse fato de ser certo demais, de ser aquele que denuncia os irmãos, as coisas erradas que os irmãos estão fazendo a Jacó, seu pai, ele cria um sentimento maior ainda de animosidade, de raiva, de ódio, de inveja no coração dos irmãos. Jacó, ele consegue mudar e crescer em muitas coisas através da sua jornada, mas uma coisa ele não conseguiu mudar: ele ainda tinha preferências e preterências. Ele amava mais a José em detrimento dos seus irmãos. E ele coloca isso bem claro. Ele não só tem um sentimento, mas como ele coloca isso publicamente, dando a José um vestido escarlate de várias cores. Isso causava raiva nesses irmãos, e esses irmãos começaram a planejar a morte de José. Um certo dia, o pai de José, Jacó, chama José e diz: meu filho, vai lá vigiar os teus irmãos, vai ver o que eles estão fazendo, que certamente estão fazendo algo de errado, eu não confio neles. E lá vai José vigiar os seus irmãos. Antes de chegar até eles planejam matar José. E eles então discutem entre si, uns querendo matar, outros querendo degolar, outros querendo espancar, e finalmente eles chegam num consenso de vender José como escravo. Havia um que tinha uma intenção até de libertá-lo depois, era Rubens, mas a intenção é essa que não foi concretizada, porque ele tinha a intenção, mas tinha medo dos irmãos. Ele sabia o que devia ser feito, o certo a ser feito, mas tinha medo de se comprometer. Rubens era o filho mais velho. Deveria ele, Rubens, ser o herdeiro do pai, ser o novo patriarca, o novo líder, o novo chefe daquela família.
Mas ele era tão problemático que dormiu, deitou no leito do seu pai e dormiu com a mulher do seu pai, uma das mulheres de seu pai, não a sua mãe, mas uma das mulheres de seu pai. E a Bíblia também não esconde isso, que Jacó, ao receber essa notícia, fica passado, não faz nada naquele momento, mas que vai trazer isso, vai colocar isso às claras e vai jogar na cara de Rubens ao chegar no momento de sua morte. Sim, são homens com problemas que não conseguem resolver muitas coisas, mas são homens que crescem, que mudam, que se desenvolvem, mesmo que não se resolve tudo, mas estão no processo de crescimento e de mudança. Vão alcançar o máximo que for possível. José então vai ao encontro de seus irmãos para ver o que eles estavam fazendo. Os irmãos, ao vê-lo de longe, dizem: lá vem o entregador, lá vem o caguete, lá vem o dedo duro, lá vem o X9. E José acaba sendo vendido como escravo para o Egito. José poderia ter o problema que fosse com os irmãos, mas ele jamais esperava que isso fosse acontecer com ele. Sim, nós somos membros de famílias problemáticas, de famílias difíceis, de famílias que se amam, famílias que brigam, que se desentendem, que voltam a se reconciliar. Às vezes nós temos raiva de um irmão, de um pai, de uma mãe, por certas atitudes que eles tomam, mas na maioria das vezes nós não somos capazes de tomar uma atitude como essa, de matar ou de fazer algo que vai destruir a vida da pessoa. Na grande maioria das vezes a gente não é capaz de fazer isso. A nossa raiva, o nosso descontentamento, o nosso desprazer com aquela pessoa, em geral, em regra, embora alguns psicopatas chegam a esse ponto, porque isso é sinal de psicopatia, planejar a morte da própria mãe, do próprio pai, do próprio irmão, planejar e muitas vezes executar. Isso é sinais de psicopatia. Na maioria das vezes somos sim problemáticos, temos raiva, isso até pode passar pela nossa cabeça, mas a gente não consegue fazer planos, e muito menos executar. José talvez não esperava que os irmãos dele, apesar de tanta rixa, não esperaria jamais que os irmãos fizessem isso com ele, mas foi o que os irmãos fizeram. Você já viveu isso quando você olha para uma pessoa e fala: essa pessoa não tinha o direito de fazer isso comigo, eu não merecia receber isso, mesmo que eu fiz errado, o que essa pessoa fez comigo, eu não merecia. Você já se sentiu injustiçado? Você já se sentiu prejudicado? Você já se sentiu ofendido, violentado, abusado? Que sensação horrível, mesmo quando acontece com pessoas estranhas. Volta e meia aqui pessoas se sentem vítimas, prejudicadas, injustiçadas por ações administrativas, por decisões que nós tomamos e a pessoa não concorda, acha errado, acha que ela foi lesada no seu direito. Isso já machuca. Imagine quando essas ações são perpetradas pelo próprio familiar, pelo próprio irmão, pelo pai, pela mãe, alguém que a pessoa, mesmo tendo dificuldade de relacionamento, no fundo ela quer bem. Foi o que aconteceu com José. Os próprios irmãos planejaram a sua morte. Os próprios irmãos o amarraram, jogaram num poço, uma cisterna vazia. Os próprios irmãos ficaram ouvindo o seu grito: me tira daqui, por favor, irmãos, por favor, me tira daqui, eu não quero mal de vocês, me ajuda, por favor, se eu fiz mal a vocês, eu quero mudar, por favor, me ajuda, não faz isso comigo, pelo amor de Deus, me ajuda, socorro, alguém, me socorre. E os irmãos ouvindo, sem nenhuma reação. Quando ele finalmente vê a corda descendo, ele:
meus irmãos vão me tirar daqui, meus irmãos vão me libertar, só queriam me dar um susto, e de repente não são os irmãos já estão longe, e são pessoas estranhas que o amarram, que levam ele aprisionado e o submetem a trabalhos forçados. Imagine sofrer essa violência vindo dos próprios, com origem na própria família, nos próprios irmãos. José então vai parar no Egito e acaba parando na casa de Potifar, porque tudo que ele começa a fazer, tudo que ele coloca a mão, dá certo. Porque apesar de ser um homem com problemas, porque ele também é um homem que tem problemas, não podemos nos esquecer isso, porque quando a gente olha, dá uma primeira olhada nas páginas da Bíblia, a gente vê uma página de serviço impecável, um homem que faz tudo direito, mas não nos podemos esquecer que todo ser humano é imperfeito, todo ser humano está num processo de aperfeiçoamento, todo ser humano precisa melhorar como ser humano um pouco mais todos os dias. A teologia cristã nos diz que só teve um que já nasceu perfeito e morreu perfeito. Isso é a teologia cristã. É o único que conseguiu viver nesse planeta sem cometer nenhum tipo de falha e nenhum tipo de pecado. O restante, a Bíblia diz, não há um justo nenhum sequer. Sim, José também tinha as suas falhas, os seus problemas, as suas dificuldades, mas mesmo assim, era um homem temente a Deus, sempre procurando melhorar, e tudo que ele fazia dava certo, prosperava, fazia diferença, chamava a atenção, chamou a atenção de Potifar, foi trabalhar como servo de Potifar. A mulher de Potifar armou para ele, queria ter relações sexuais com ele, ele recusou ter relações sexuais com essa mulher, e por isso ele sofre uma acusação injusta, vai parar numa prisão, numa cadeia. Ali nessa cadeia ele faz a diferença, ele chama a atenção dos carcereiros, ele chama a atenção de 2 oficiais de Faraó, que são presos políticos. Ele chama a atenção de 2 oficiais de Faraó. E 2 anos depois, que um dos servos de Faraó, um dos oficiais de Faraó, é liberto da cadeia e volta para o palácio, 2 anos depois, Faraó tem um sonho. E detalhe, o homem também se esqueceu de José, de todo o bem que José fez por ele. E José pede a ele, por favor, quando você voltar para o palácio, lembra de mim, porque você sabe que eu estou aqui injustamente. Lembra de mim, fala bem de Faraó de mim, né? Tenta me ajudar e me tirar daqui, porque um oficial de Faraó não era o Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso era quem? O próprio Faraó, mas ele detinha certo poder e certa influência. Ele simplesmente se esquece de José. Quantos na vida, quantas pessoas passam pelas nossas vidas e têm essa mesma atitude do copeiro de Faraó? Fala que vai lembrar de você, que vai te ajudar, que vai fazer, que vai acontecer, e nada acontece. Isso também é frustrante, isso também é decepcionante. E são mais 2 anos naquela prisão fétida, naquele buraco que ninguém queria estar. Se as cadeias de hoje já são ruins, imagine naquela época. Mais 2 anos, até que Faraó tem um sonho. E aí o homem se lembra da sabedoria de José, do discernimento de José, do conhecimento de José, e fala para Faraó: Faraó, dos meus pecados me recordo agora. Como a nossa mente faz, né? Às vezes nós nos esquecemos, dos meus pecados me recordo agora. Quando passei na cadeia, havia lá um homem com a sabedoria dos deuses. Faraó, manda chamar esse homem. E quando o Faraó vê o porte de José, a fala de José, o proceder de José, as sugestões de José, o Faraó fica encantado com ele e diz:
Será que nós vamos encontrar alguém tão sábio como este em todo o nosso reino? Difícil, para não dizer impossível. Chama Faraó e coloca a espada no ombro de Faraó, né, como fazia na Idade Média. Isso aqui é uma brincadeira. Ele chama José, e ele nomeia José como o segundo em comando. José teria autoridade sobre todo o reino, estando apenas submetido ao poder do Faraó. Faraó se coloca numa situação de rei e coloca José como primeiro-ministro, aquele que decide. Somente as coisas mais difíceis que você não conseguir resolver, eu vou dar a palavra final. E José, então, ele sai dali e ele começa a botar em andamento os projetos que ele tem para aquele reino. Alguns anos depois, José está já com cerca de 37 anos. Já se passaram 20 anos desde que ele foi vendido escravo. Pouco tempo depois que ele foi eleito como primeiro-ministro do Egito, simplificando o discurso, né? Não sabemos exatamente qual era a nomenclatura que eles davam naquela época, então se nós falarmos primeiro-ministro fica mais fácil de entender. Assim que ele foi nomeado primeiro-ministro, ele teve 7 anos para juntar grãos e alimentos, fazer celeiros, fazer armazéns, e armazéns que hoje sabe, o grau de conhecimento científico, que ninguém entende como que eles tinham tal conhecimento naquela época. Os armazéns que são preparados para não só armazenar, mas para preservar em bom estado os grãos. Ele sai dali para preparar esses lugares e começa a guardar riqueza. Ele começa a guardar riqueza em forma de grãos, em forma de alimentos, e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando. 7 anos depois, ele começa a fome. Quando ele foi chamado ao palácio de Faraó, ele estava com 37 anos, ou seja, tinha passado 20 anos, porque ele foi vendido aos 17, 27, 37, passaram-se 20 anos, ele foi chamado para ser o homem que comandava o Egito, o braço direito de Faraó. Ele é chamado, ele recebe um novo nome. Faraó diz para ele: esquece o seu passado. Ele recebe um novo nome, ele passa a ser conhecido como Zafnat-Paneah. Ele recebe todas aquelas indumentária egípcia. Ele é obrigado a se rapar, a se raspar todo, a se depilar todo, porque os egípcios eram diferentes dos hebreus. Os hebreus eram homens peludos, eram homens do campo, eram pastores. O cidadão egípcio se depilava, se perfumava, tinha uma outra cultura. Então ele vai se transformando numa outra coisa, ele vai se transformando numa outra pessoa. O texto continua se referindo a ele como José, mas naquele ambiente não existia mais José, existia Zafnat-Paneah. Esquece o passado, e ele começa a esquecer. Ele começa a viver a sua nova vida, sendo produtivo, sendo bênção, fazendo a diferença. E um dia ele próprio tem o seu filho, ele casa com a filha do alto sacerdote do Egito. E aí, casando com ela, ele naturalmente tem o seu primeiro filho. E ele coloca o nome do seu primeiro filho de Manassés, que significa esquecimento. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele
ele havia se esquecido do seu passado. Ele havia se esquecido da casa de seu pai. Ele havia se esquecido da sua história. Ele havia se transformado num novo homem. Então ele havia abandonado as suas origens. E quando ele tem o primeiro filho, algo traz na mente dele: peraí, eu também tenho um pai. Eu sou pai porque eu também tenho um pai. Eu tenho uma família. Mas graças a Deus que eu não me lembro mais deles. E ele fala isso: Manassés, porque Deus me fez esquecer do meu sofrimento e da casa de meu pai. Deus me fez esquecer. Essa era a interpretação dele. Deus não fez esquecer, mas Deus permitiu que ele esquecesse. Porque naquele momento ele precisava focar naquelas circunstâncias que ele estava vivendo. Não era hora de resolver assuntos inacabados. Não era hora de resolver pendências. Era hora de focar no presente. Era hora de ajuntar alimentos. Era hora de se preparar para uma crise que estava vindo. Que a interpretação dos sonhos dizia isso: ó, vai ter 7 anos de fartura e em seguida 7 anos de fome. E ele enche os celeiros. Zafinate Penéia enche os celeiros. Enche os celeiros. Enche os celeiros. E aí finalmente termina os 7 anos de fartura. 27 anos depois, lembra? Ele se torna primeiro-ministro aos 37. Mais 7 anos. Mais 7 anos se passam. 27 anos depois, quem desce ao Egito para buscar comida? Quem desce ao Egito para buscar alimento? Para buscar grãos? A sua família, os seus irmãos. E ele está ali fiscalizando, supervisionando a venda de grãos. Agora era hora de distribuir riquezas. E a maior de todas as riquezas, que é alimento. Aliás, dizem por aí que tudo pode parar de funcionar, mas não pode parar a produção e a distribuição de comida. Era hora de distribuir riquezas. A roda não pode parar. E ele coloca pessoas para vender e vai fazer a supervisão. Daqui a pouco, quando ele olha o grupo de hebreus, ele acha aquelas pessoas estranhas, diferentes. Eram poucos no mundo até então. E aí ele se aproxima, movido por uma curiosidade, coração talvez já um pouco apertado, porque ele começa a desconfiar. E ele vai se aproximando, e ele consegue reconhecer que eram os seus irmãos. Você pode fugir do passado à vontade, mas um dia o passado vai bater a sua vida. Chega o momento que é a hora de se resolver os assuntos inacabados. Chega a hora de resolver a pendência, é a hora que o passado vai bater a sua porta. Quando ele vê os irmãos, ele sente algo diferente dentro dele. Há um medo no primeiro momento, porque as emoções, elas não têm lógica. Quantas vezes nós vivenciamos experiências da infância? Quantas vezes diante de pessoas que a gente encontra muito tempo depois, pessoas que nós tivemos relação na infância, relações boas e relações ruins. Passa-se muitos anos depois, aí você encontra uma pessoa que te batia na infância, que te agredia. Ele era adulto e você era criança. Eu costumo dizer, cuidado, a criança sempre cresce, um dia ela cresce. Um dia ele vai cobrar isso. Paulinho, nosso monitor, tem uma experiência dessa. Ele encontrou um cidadão que o agredia, que o ofendia, que o machucava quando ele era criança, e ele tinha um plano no coração de matar essa pessoa. A sorte dessa pessoa é que quando ele encontrou e sentiu aquele desejo, ele já não era o mesmo homem.
era um homem que havia se convertido, era um homem que já tinha Deus no coração, e uma outra voz disse: larga isso de mão, deixa isso de lado. Mas no primeiro momento, o que veio? A emoção. Vou estourar ele. Vários anos passaram, aquele homem talvez já não fosse mais o mesmo homem. Paulinho com certeza já não é mais a mesma pessoa. Mas no primeiro momento veio a emoção de raiva. Às vezes vem a emoção de medo. Quantas vezes eu reencontro com o meu agressor e mesmo sendo maior do que ele, às vezes no primeiro momento é de medo. Até que uma voz dentro de mim diz assim: não, calma, você é maior que ele hoje. Se você quiser, você que bate nele. José no primeiro momento deve ter ficado com medo, mas logo ele segurou as rédeas da emoção e disse: não, quem está aqui no comando sou eu. E agora é eu que vou fazer, eu vou fazer ele sofrer. E se você ler o texto com cuidado, é isso que José faz. José começa a implementar um jogo psicológico com eles, um terror psicológico com eles. A última coisa que José fez foi colocar um copo de ouro dentro do saco do irmão mais novo, saco de cereal. Depois liberou os irmãos, depois mandou os soldados atrás e prendeu os irmãos. Depois deu um de bonzinho: eu vou soltar todo mundo, só vou fazer de escravo aquele no qual foi encontrado, na bolsa ou no saco daquele que foi encontrado o copo. E quando eles abrem o saco com raiva, eu estou sendo injustiçado, a gente não precisa disso, somos homens honestos, somos homens direito. Já se sentiu assim com raiva quando alguém te acusa injustamente? E aí abre o saco e está lá o copo na bolsa ou no recipiente de grãos do homem, do irmão mais novo, Benjamim. E eles entre eles ficam, em muitas oportunidades eles dizem entre eles: Deus está nos castigando. Todos esses anos eles carregavam um sentimento de culpa. Não era só José que estava ferido com essa situação. José carregava mágoa, ressentimento, dor, sofrimento por ter sido ofendido, por ter sido vendido. Os irmãos carregavam culpa. Eles jamais imaginavam que aquele homem era o próprio José. José conheceu os irmãos, mas eles não conheceram José, porque José se é transformado numa outra pessoa. Todos esses anos carregando culpa e tudo que acontecia de errado, isso é Deus castigando a gente. Você já viveu isso? Você não conseguir se perdoar, não conseguir buscar o perdão genuíno e se levantar livre. Tudo que acontece de ruim é Deus me castigando. É o que acontecia com eles. José faz um jogo psicológico com eles, aterroriza a vida deles. E quando José vai prender o irmão mais novo, Judá dá um exemplo de mudança, de transformação. Judá, que foi o mentor da venda de José, e ele toma a iniciativa e diz: por favor, meu senhor, eu me coloco no lugar dele, me faz de escravo. Esse homem que lá no passado vendeu um irmão, agora ele é capaz de dizer: eu quero tomar o lugar dele. Não tenho capacidade de voltar sem o meu irmão, se apresentar diante do meu pai e não cumprir a minha palavra. Não tenho capacidade de ver mais uma vez o sofrimento do meu pai. Não serei capaz de mais uma vez ver um irmão sofrendo por minhas ações, porque ele se sentia culpado do que ele fez com José lá atrás. Então ele acreditava que aquilo que estava acontecendo com Benjamim era resultado do comportamento, da conduta dele. Então, se eu sou culpado, que pague eu. Isso é homem. Aprendeu a ser homem, porque homem que é homem faz o que é necessário. Mudança. Quando José viu aquilo, José se comoveu. José se comoveu com a mudança de Judá.
José então rasga aquela indumentária, tira aquele turbante da cabeça e declara: eu sou José. Ele volta a se reencontrar com ele mesmo. Ele está pronto para se resolver com a sua história. Ele está pronto para se resolver com o seu passado. Ele está pronto para perdoar. Ele está pronto para ser o homem que Deus quer que ele seja. Porque tudo aquilo seria em vão se José não tivesse pronto para virar aquela página através, não do esquecimento, mas através do perdão. E ele mesmo diz isso pelo texto que nós lemos ao chamar os seus irmãos: se aproximem, eu quero vocês perto de mim. Se aproximem, se cheguem a mim, escutem, não se culpem, não se aborreçam, ou seja, não aborreçam vocês mesmos, não se critiquem, diríamos hoje, se perdoem, porque o que Deus permitiu que acontecesse para o nosso bem. José achava que Deus fez todo aquele movimento, ou permitiu todo aquele movimento, apenas para que eles não morressem de fome. O plano de Deus ia muito mais além, porque mesmo um homem como José era limitado. Muitas vezes nós não conseguimos entender completamente os planos e os propósitos de Deus. Deus usou inclusive a fome para forjar uma nação, o que naquele momento seria impossível de ser forjada se eles não descessem ao Egito. Muito mais do que apenas alimentar uma família de 70 pessoas. O plano de Deus era que eles descessem ao Egito e que eles ali se formassem, criassem uma identidade, se tornassem uma nação. José, nesse primeiro momento, ainda não tinha toda essa compreensão, mas sabia que, pelo menos, o plano de Deus era que ele fosse o canal de bênção para que os irmãos, os seus 70 familiares, não morressem de fome. Cheguem a mim, vem cá, vamos resolver o problema. Mateus capítulo 18, fazendo aí uma intertextualidade com capítulos diferentes da Bíblia e com testamentos diferentes da Bíblia. Mateus capítulo 18, Jesus diz assim: se teu irmão tiver alguma coisa contra você, se chegue a ele, chame ele para perto de você, resolva entre vocês dois. Veja que José já faz isso, ele manda que todas as pessoas que não estão envolvidas naquela situação, que se retirem, que saiam todos. E ele vai resolver com quem? De direito. Se teu irmão tiver alguma coisa contra você, chama ele no particular, conversa com teu irmão, repreende o teu irmão. Se teu irmão acatar o que você está dizendo, se ele ouvir o que você está dizendo, você ganhou um irmão, você ganhou um amigo, um companheiro. Mas se ele não te ouvir, leva para 2 ou 3 resolverem o problema. Se não resolver 2 ou 3, leva para o grupo maior. Se no grupo maior não resolver, finalmente não tem mais jeito mesmo, então manda essa pessoa embora. A gente leva para um grupo maior, porque o errado pode ser eu. E quem tem que mudar pode ser eu. Agora, faça tudo isso, mas independente de qualquer coisa, você deve perdoar. A pessoa ficando próxima ou a pessoa ficando longe, o coração precisa estar livre de rancor, precisa estar livre de mágoa. Senão você não pode ser um homem que Deus planeja, que Deus sonha, que Deus vê, que Deus está trabalhando para que você se torne. José, entendendo isso, ele sabe que precisa perdoar. E com o perdão, ele pode voltar a ser José e cumprir os propósitos e os planos de Deus. Jesus vai dizer o seguinte: a pessoa que não consegue perdoar, ela deve ser entregue aos atormentadores. Certamente que Jesus está falando num plano muito mais profundo do que eu posso alcançar, do que eu possa ministrar. Talvez os pastores, talvez aqueles que se dediquem à teologia, eles possam
aprofundar esse assunto. Como psicólogo, eu sei que a falta de perdão nos remete a uma vida de tormento, de tristeza, de estagnação, de derrota, de novas mágoas, de novos rancores, de novas tristezas. E como diz Shakespeare, guardar ressentimento é tomar veneno esperando que outra pessoa morra. Alguém já me perguntou uma vez, ou fez a seguinte colocação: para José foi fácil perdoar, afinal de contas ele estava numa boa. Queria ver se ele ia conseguir perdoar se estivesse ainda lá na cadeia e os irmãos na boa e ele por baixo. Eu não posso responder por uma coisa que não está escrita, não foi vivida, mas eu posso te responder uma coisa com certeza absoluta: foi essa disposição de perdoar, porque José já vinha perdoando outras pessoas, a mulher de Potifar, o copeiro Mó, ele já vinha perdoando outras pessoas. Ele ainda não tinha conseguido perdoar a família, porque o sofrimento era tão grande que ele havia esquecido. É essa disposição para perdoar, mesmo tendo dificuldade, eu decido, eu quero. É essa disposição que me ajuda a perdoar. É essa disposição que abre os meus caminhos e me coloca numa posição de vitória. Posso dizer para vocês que Deus não apostaria em José. Posso garantir a vocês que Deus não apostaria em José. Deus não apostaria as fichas em José. E é claro que eu estou aqui num campo muito perigoso. Como é que eu posso saber o que Deus vai deixar ou deixar de fazer? Mas, pela minha pouca experiência de mais de 30 anos no Evangelho, pela minha pouca experiência de leitura da Bíblia, de oração, e do pouco que eu entendo da Bíblia, eu acredito que Deus já sabia que José ia perdoar. A disposição para perdoar, estando em qualquer circunstância, é que abre o nosso caminho. Se José tivesse numa situação difícil, ele entenderia isso. Para vencer, para sair desse lugar, para sair desse sofrimento, para me livrar da mão dos verdugos, eu preciso perdoar. Eu não sei o que Jesus queria dizer, provavelmente ele estava dizendo muito mais do que eu possa entender. Provavelmente ele estava dizendo mais ainda do que a vida terrena que nós vivemos. Mas uma coisa é certa: quando a gente não perdoa, a gente começa a viver o inferno aqui mesmo. Eu não estou me preocupando com o que vai acontecer depois, nem estou afirmando, nem desafirmando o que vai ser depois. Eu estou dizendo que quando a gente não perdoa, a vida de sofrimento, de estagnação, de paralisia, de aborrecimento, de chateação, de tristeza, de depressão. E é claro que nem toda depressão, só a depressão é devido à falta de perdão. E a gente já falou isso em outros vídeos, quem quiser acompanhar pode ver, é um vídeo só sobre depressão. Mas às vezes sim, às vezes, não é sempre, mas às vezes inclusive a depressão é resultado dessa mágoa, desse rancor, ou de outros sentimentos, autopiedade, pena de si mesmo. Que mundo injusto, que mundo ingrato, eu não merecia isso do mundo. Deus não tinha o direito de fazer isso comigo. Que Deus é esse que permite essas coisas? Autopiedade que às vezes se transforma em revolta. José tem a mente aberta, pronto para perdoar, pronto para se desgarrar desses sentimentos que aprisionam. E ele então faz os seus irmãos se chegarem até ele, e ele chora com os irmãos. Chora tão alto que o choro dele é ouvido muito longe. Eu não sei se você já teve essa experiência do perdão verdadeiro, do perdão profundo, que você mistura um choro de tristeza pelo que passou com um choro de alegria pelo aquilo que está se renovando e está acontecendo dentro do teu coração,
da tua alma e da tua mente. José, naquele momento, deixa de ser Zafinat Penéia e volta a ser José, e ele diz: eu sou José, 2 vezes. Meu pai ainda vive. Aquele pai que ele estava esquecendo e agradecia a Deus. Quando ele coloca o nome do filho Manassés, ele diz: Deus me fez esquecer da casa de meu pai. Graças a Deus eu esqueci aquela gentalha. Gentalha. Esqueci. Graças a Deus. Em homenagem a esse esquecimento, eu coloco o nome de meu filho de Manassés. Agora é o contrário, ele diz: cadê meu pai? Meu pai está vivo, eu quero ver meu pai. E é um dos encontros mais fortes que se tem na Bíblia. É quase impossível ler essa passagem. É quase impossível ler essa passagem sem chorar. Para mim é quase impossível. Cada um tem a sua experiência. Sem chorar. Dada a profundidade dos sentimentos que estão envolvidos, sentimento de reencontro, sentimento de perdão, Jacó diz: agora a minha alma pode descer à sepultura em paz. Ou seja, esse homem estava em sofrimento todos esses anos, provavelmente também se sentindo culpado. Se eu não tivesse mandado meu filho vigiar os irmãos naquele dia, e se? Ou palavrinha terrível, e se? Talvez é isso que Jacó estivesse vivendo. Uma culpa não clara, uma culpa não substancial, porque aqueles que agrediram o irmão sabiam que era culpado. Eu fiz errado. Não há e se, sim, eu fiz errado. Só que se sentiam culpados, mas não sabiam encontrar o perdão. Jacó vivia um drama muito mais profundo. E se? E se? Eu não sei com certeza se sou culpado, mas e se? Essas não são as 2 palavrinhas mais terríveis, porque nem sequer nos permite chegar ao perdão. Os irmãos de José sabiam que eram culpados, sabiam que eram errados. Então, eles reconheciam o erro e a culpa, poderiam buscar o perdão. Eles, especificamente, não sabiam como fazer isso. Jacó, a situação era muito mais complicada, porque ele não sabia realmente se era culpado. E se? E às vezes a gente precisa aprender a se perdoar mesmo no e se. E quando a gente se perdoa, o passado realmente se torna passado. Assumo que provavelmente as minhas ações